E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui ela, novamente de novo, Cris Fitti. Seja muito bem-vinda. Qual o segredo para uma vida saudável? Boa pergunta. Descobriremos no decorrer do episódio. E ela que não poderia faltar, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, endocrinologista, doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda. E são só 8 passos, você consegue. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, vamos falar sobre o que não pode faltar, seja na sua vida alimentar, seja na sua atividade física. A falta dele é o maior vilão do seu plano alimentar, é o maior vilão das academias, dos consultórios médicos e dos exames, e pode prejudicar bastante o seu dia a dia se você não fizer ele minimamente correto. Vamos falar sobre planejamento. Mas afinal de contas, o que é planejamento? O que seria planejamento? Vamos para o dicionário Dr. Google. O que é planejamento? É a determinação de um conjunto de procedimentos, de ações, visando a realização de um objetivo. E é exatamente isso que falta, às vezes, nas pessoas, né? E o primeiro ponto para um planejamento, né, para um bom planejamento, é a clareza. Como já diria o gato na Alice, né? Se você não sabe por onde você quer ir, qualquer caminho serve. Não adianta você planejar, você não sabe o que você quer fazer. Vou fazer um plano alimentar aqui excelente, mas meu objetivo é aprender inglês. Então, não se encaixa muito bem no seu plano alimentar. Ou fazer o plano sem saber por quê, né? Sim. Só porque, tá na moda comer um certo alimento, eu vou comer também. Ou eu vou deixar de comer também, mas sem saber o porquê. Exato. Quais são os benefícios, quais são os riscos, se eu preciso, né? Hoje eu acordei e sou low carb, né? Não vai funcionar. Ou hoje eu acordei e sou crossfiteiro. Galera do crossfit, um beijo. Mas é porque a gente sabe que tem muita gente que da noite pro dia ali quer seguir à risca uma dieta ou um plano de atividade física sem saber que existem degraus que ele tem que seguir, que ele tem que passar por estágios para poder chegar naquele objetivo maior. E a necessidade do seu próprio corpo, né? Por exemplo, no meu caso, adoro crossfit, mas eu posso fazer? Não, eu preciso das minhas mãos para cozinhar. Eu não posso dar bolha, calo na minha mão, porque na verdade eu tentei e aí aconteceu isso e aí eu não pude cozinhar. Eu ia falar da intensidade, né? Porque tem uma galera também que já vamos fazer no máximo ali, aí se estoura todo, né? Que tem uns exercícios de crossfit que são mais leves, que não são tão intensos. Mas aí a gente nunca quer, né? Você quer o intenso, né? Você não quer subir o degrau do primeiro degrau, né? Mas faz parte do planejamento subir o degrau, né? Sim, e saber quantos degraus tem que subir, de tempos em tempos, saber das dificuldades. Jogando isso agora pro lado da saúde, né? Falei no início do programa que é um dos grandes vilões, o não planejamento ou o mau planejamento. Eu fico pensando, né? Principalmente na parte alimentar. A pessoa não se planejar, não planejar a sua alimentação no dia a dia, da semana, saber o que vai comer, é quase que uma desculpa para ela falar de eu não tenho tempo para poder cozinhar, eu tenho que comer o que tá no restaurante, eu tenho que aceitar o que tá no restaurante. Ou na lanchonete, ou na padaria. Né? Verdade. E aqui a gente tem hoje 2 pessoas que conseguem comprovar na prática que isso muitas vezes é uma desculpa. Temos aqui a Cris, na prática, que ajuda as pessoas nesse planejamento alimentar, e a musa da podosfera que planeja sua alimentação desde sempre. Desde sempre ela estava com a sua marmitinha ali do lado, já carregando o que ela vai comer no lanche, o que ela vai comer no almoço, o que ela vai comer na janta, de 3 em 3 horas ali, quase que um reloginho. Quando dá tempo, né? No meio do trabalho ali. Às vezes esquece, né? Tem ela dia leva que eu esqueço. A comida. Tem dia que eu esqueço ou que fico com dó de deixar o paciente esperando. Eu acabo, às vezes, comendo só metade do que eu levei, mas faz parte. Mas na maioria dos dias dá pra seguir, até porque tendo ali, fica muito mais fácil e mais rápido de conseguir se alimentar adequadamente e não querer ficar comendo até
reboco da parede quando chegar em casa, né? Reboco não deve ter um gosto muito gostoso. Eu fiquei pensando no último episódio. Tá. Não querer comer tudo que tem na geladeira ou tudo que tem na despensa, né? Sem ter tempo de se preparar pra poder cozinhar. Ou passa na padaria e compra 5 pães, tantos pães de queijo, um bolo. Eu vou beber isso aqui também. Agora eu preciso de um docinho. E leva a padaria inteira. E como que funciona esse planejamento alimentar no dia a dia de vocês? É o mesmo universo, mas com ações diferentes. No caso da CrisFit, antes da CrisFit já existia o planejamento da Cris, né? Então, em 2 horas, no máximo 3 horas, eu conseguia deixar toda a minha alimentação pronta para a semana inteira. Desde legumes, a carne, a pão, porque eu fazia o pão e congelava, então sempre que era o horário de comer aquele pão, eu tinha ele pronto. Então você consegue planejar e fazer em 3 horas no máximo. De um domingo, de um sábado. Você faz a sua alimentação da semana inteira. Da semana inteira. Só otimizar o processo, né? Lógico que ela não começou com 3 horas, né? Talvez ela começou com uma tarde inteira e depois foi otimizando o processo. O mais difícil, na verdade, foi planejamento. Pra mim foi o mais difícil. Porque é muito difícil você programar o que você vai comer quando você não tem esse hábito. Sim. Você não tá com fome. Até porque pra você conseguir se planejar, planejar o que você vai comer, você tem que ir ao supermercado ou à feira antes, comprar, né? Então, exatamente. Você tem também que pensar em que situação você vai estar naquele dia específico, né? Não anda viajando. Então, na quinta-feira eu estarei onde no horário do almoço? Não, esse tipo de comida não dá pra levar. Não, esse tipo de comida dá pra levar. Sim. Eu tinha que pensar uma comida que demorasse menos pra mastigar, pra comer mais rápido. Uma vitamina. Não, tinha que ser comida mesmo. Teve uma época que a gente tava no whey, numas coisas assim como lanche. Lanchinho da tarde. Também whey. Porque não tava dando tempo de parar pra comer. Mas aí a gente resolveu, não, tem que ter o tempo de comer. Então, só um dia na semana eu ainda acabo fazendo isso de comer com pressa, mas os outros dias da semana, o jantar, tem ali aquela pausa pra mastigar, pra comer direitinho. No episódio 4 eu até falei isso, né? A Sucene e a Fabiola estavam aqui, não, mas tem que ter um horário pra comer e tal. Eu falei assim, olha, eu não me importo em horário de comer dia nenhum, horário nenhum, menos a janta. Então, na janta, sim, eu vou lá, faço um prato mais bonitinho, eu me preocupo, assento pra assistir uma série porque eu gosto, a gente vai, come devagar. Sentindo o alimento. Tudo, mas fazendo uma coisa que a gente gosta. No horário da janta, na hora do almoço ali, quebro um ovo, faço o que tem que fazer, pego uma salada e tal, sento no computador, vida que segue. E vamos comer. Não é pra ter um prazer na alimentação naquele momento, é pra suprir os gastos. A necessidade uma. E assim, acaba que essa questão de comer na frente da televisão, ou na frente do computador, trabalhando, ou não ter tempo pra comer e tal, eu acho que é muito relativo também, porque a partir do momento que você planeja uma alimentação, planeja ali o seu prato, como que ele tem que estar, ou a marmita, como que tem que estar, você não vai comer em excesso, ou você não vai comer só uma parte do alimento. A porção vai estar ali. A porção já vai estar ali. Então você, assim, já prestou atenção na hora de preparar. Sim. Não necessariamente a gente vai prestar atenção na hora de comer, ou na hora de mastigar, né, assim, de quantidade e tal, porque a porção já tá ali. E isso me fez lembrar também do depoimento que a gente fez, que a gente diminuiu o tamanho da panela, né? Que antes a gente fazia muita comida pra poder sobrar. Não, vou fazer uma panela de estrogonofe. A gente parou de comer estrogonofe? Não, só diminuiu o tamanho da panela. Diminuiu a frequência também. Também. Não, mas eu digo isso em outros alimentos também. Ontem a gente comendo o peixe. Tava gostoso? Tava. Poderia ter feito mais peixe? Não, porque não tinha mais peixe. Já tava no limite. Porque a gente às vezes dá essa desculpa. Vai fazer muito, que aí já guarda, já sobe. Mas aí você automaticamente come mais. Exato. Porque tem muito. Eu tenho mania de, quando eu cozinho muito, assim, quando eu tiro, assim, uma tarde de sábado ou de domingo, pra poder cozinhar pra semana, eu acabo já arrumando as marmitas, congelo, né? Então tem que ser alimentos que dão pra congelar. Então, por exemplo, um estrogonofe não daria, porque não fica bom congelado. Faço esses alimentos, já arrumo as marmitas e aí já deixo ali uma porção pro que a gente vai comer. No máximo ali almoço e janta. Então isso aqui tem que dar pra almoço e pra janta, que aí você já se planeja ali nas quantidades, né? Pra não exagerar. E como que as pessoas podem, seguindo essa linha de planejamento, né? Primeiro a gente tem que estabelecer o objetivo do porquê que a gente está fazendo esse planejamento, né? Por que a gente está se propondo a seguir essas regras, essa ordem de ações. Quais seriam os principais motivos
né, que levariam alguém a ter um planejamento alimentar? Acho que muitas vezes a saúde acaba pesando um pouco, né? Porque quando a pessoa percebe que tem alguma alteração nos exames, ou o peso tá aumentado, ou tá diminuído até, porque tem gente que fica sem comer, quando a pessoa percebe que na família tem alguém que ficou doente, então ela acaba tendo, assim, uma motivação a mais. Mas por necessidade, né? Na maioria das vezes. Agora, algumas pessoas têm esse objetivo já, né, de ter uma alimentação mais saudável para conseguir se sentir melhor, para conseguir trabalhar melhor, ou para conseguir outros tipos de objetivo. Então, às vezes, assim, não, eu quero tá bem fisicamente quando eu tiver, sei lá, 30, 40 anos. Então, o que eu tenho que fazer para chegar nessa idade da melhor forma possível? Na verdade, a gente não tem essa cultura, né, de planejar, de estabelecer objetivos, de criar metas. Eu acredito que a maior dificuldade nem é o planejamento. A gente não tem o hábito. A gente não tem o costume, a gente não tem a disciplina de criar objetivos, de estabelecer metas, para aí sim ter o planejamento. Porque um planejamento sem o objetivo e sem a meta vai fracassar. Sim. Né? Ele não vai conseguir perdurar. E a gente é de uma cultura que a gente não tem esse hábito. A gente procrastina muito, né? Muito, tipo, tudo é depois, deixa pra depois. Quando eu precisar eu faço. Vamos aproveitar sexta-feira, vamos fazer um churrasco. Depois a gente pensa nisso. E a gente vai empurrando. Vai empurrando esse planejar, né? Vai empurrando. E aí chega uma hora que os exames ficam ruins. Meu exame nunca esteve ruim, até estar, né? Até estar, exatamente. E não espere estar pra fazer alguma coisa, porque isso já significa que tem anos de prejuízos aí pro seu corpo, então... E tudo que é muito obrigado, forçado, já é mais difícil. Sim. Já gera uma dificuldade maior, porque quando você tem a vontade, fica mais leve. Criar a disciplina, conseguir fazer os objetivos, criar o planejamento. Mas quando é forçado... Quando é obrigado, né? Quando você não tem mais aquela opção de... não posso empurrar mais. É agora ou eu morro. Mas às vezes até entra o lado do comprometimento, né? Porque ela não tem mais opção. Meio que ela restringiu as opções dela, ela não tem a opção do que ela vai comer ou não vai comer, ela não tem a opção de fazer ou não fazer atividade física, porque se tornou quase um remédio, né? A gente escuta isso lá no estúdio. Não, eu detesto atividade física, eu não gosto de vir malhar, mas o meu médico falou que eu precisava fazer atividade física, eu venho aqui, igualzinho eu tomo meu remédio 7 horas da manhã, eu tenho que vir pra cá 9 horas da manhã. Mas se você conseguir ter a motivação e o comprometimento por um objetivo maior ou por um objetivo futuro, e não só de melhorar a doença, o remédio, né? Vai ser muito melhor. Então, Sim. assim, se a pessoa conseguir começar a planejar uma vida mais saudável, tanto na alimentação, quanto na atividade física, quanto nos hábitos, quanto nas ações, no psicológico, de controlar a ansiedade, né? Assim, tudo isso influencia e acaba sendo bem melhor e bem mais prazeroso quando a pessoa consegue começar antes de estar ali com um problema para resolver, certeza. Digamos assim, né? E o fazer, tendo prazer em fazer, é completamente diferente do fazer por obrigação. Sim. Né? Que pode gerar um problema também mais sério, que a gente tá vendo muito hoje, que é a depressão. Que Você não tem a opção, né? E aquilo ali vai ser uma coisa forçada, obrigatória, e pode gerar outros problemas, né? São pontos a se atentar, né? Porque uma falta de comprometimento, uma falta de atitude pode desencadear vários outros problemas. Vários outros. Agora não é só isso, agora não é só os exames, agora também eu tô triste, eu tô ansiosa demais, eu tô atarefada demais, porque eu tenho que fazer tudo pra eu comer. Aí começa a ter dor porque tá estressada, aí vira uma bola de neve, né? Então, comecem aí de uma vez. Então, vamos lá, como que é a ordem aí do planejamento? Então, a gente já falou de traçar os objetivos. Avaliar o ambiente onde você vai estar, onde você estará em algum dia da semana ou do mês específico ali. Você estabelecer metas, quantificar, né? Você virar e falar assim, poxa, vamos tentar perder X quilos em um mês. Olha, essa semana eu vou todos os dias na academia, essa semana eu vou 3 vezes na semana na academia, ou vou caminhar 2 vezes na universidade, na rua ali de baixo. Então, estabelecer metas que sejam atingíveis. Sim. Isso é muito importante, né? Tem gente que quer perder 30 quilos em um mês. Poxa, é saudável? Nem de longe. Se bobear, nem pessoas com bariátrica perderiam de uma forma saudável. Não. Uma coisa que fez muito sentido quando eu comecei foram as metas pequenas. Por exemplo, eu não bebia água direito.
Então eu comecei a andar com uma garrafa. Falei, ó, se eu conseguir uma na parte da manhã, eu tenho que conseguir outra na parte da tarde. E eu fui me desafiando. Legal. Até virar um hábito. Então hoje eu não faço isso mais, mas eu sempre carrego uma garrafinha, porque virou Você já tem o hábito de beber água, de né? carregar a garrafa e beber água. Então assim, porque tudo que é muito grande, pra você fracassar, a chance é muito maior. né? E a chance de você se frustrar por não conseguir atingir é muito maior. maior. Porque acaba sendo muito distante também, né? Sim. Você não consegue, sei lá, estabelecer, fazer um planejamento tão distante assim. A não ser que você tenha pequenos passos, né? Isso. Pra poder chegar. Quase a história do GPS, né? Assim, poxa, vamos sair daqui e vamos pra Salvador. Beleza, vamos pra Salvador, mas você tem várias cidadezinhas que você tem que passar pra sair do seu ponto A até chegar no seu ponto B. A não ser que você pegue um avião ou um teletransportador lá dos Power Rangers pra você poder chegar no seu objetivo. Mas caso contrário... Você tem que ir até a esquina, virar à direita, subir, virar outra esquerda. Então, assim, vai de ponto em ponto. Aí entra o planejamento. No meu caso, que tem 3 filhos, eu tenho que saber onde tem parada, aonde tem banheiro limpo. Sim. Então eu preciso planejar. Considerando uma viagem, né? Assim, Considerando a viagem. a gente tem que planejar o que vai comer, né? O que vai levar, se é suficiente, se eu preciso de uma caixa térmica, porque se for um suco, ele pode esquentar e o menino não querer. Uhum. Se um resolver passar mal, tem que ter uma toalha, uma sacolinha. Então, assim, tudo na vida a gente precisa de planejamento. O planejamento, na verdade, tá em tudo, né? A gente não observa, não para, não dá importância. Só sente falta quando não faz. Exatamente. Ou quando dá algum problema, né? Ou deu merda e você lembra dele. Né? Na hora que você começou a levantar de falar do que você tem que levar, da caixa térmica e tal, é um outro ponto também do planejamento. Alocar recursos. Você se comprometer na sua viagem, né? No seu dia a dia e ainda alocar aqueles recursos. Falar assim, olha, eu tenho que escolher o suco que eu vou levar, eu tenho que saber a parada que eu tenho que fazer, eu tenho que saber quantos quilômetros eu tenho que andar, ou o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né? Pra poder... Sim. Ou quantas vezes vai deixar de lanchar ou de jantar fora pra poder ter aquele dinheiro pra comprar os alimentos mais saudáveis. Ou o que você vai deixar de comprar, por exemplo, vai deixar de comprar uma carne gorda e comprar um peito de frango. No fim das contas, ele vai sair no mesmo preço, né? De valores, assim, palpáveis, né? Em reais vai sair a mesma coisa. Bobear até mais barato. Mas você tem que se programar pra isso, porque se você compra carne gorda, às vezes não vai sobrar o dinheiro pra poder comprar um peito de frango, pra comprar um ovo, pra comprar um peixe. Então verdade. você tem que, ali, a questão de alocar recursos, acho que Aham. entra isso também, Com né? certeza, com certeza. E você até levantar uma bola aqui. Ter uma alimentação saudável é caro ou é barato? É muito mais barato do que ficar gastando com alimentos que não valem a pena. Eu preciso ficar comprando aqueles biscoitinhos que tá escrito fit? Eu preciso comprar aveia 100% integral? A gente tem que tirar um pouco dos mitos também, porque assim, o marketing desses alimentos, né, é muito grande. Então, assim, vira e mexe, tem vários alimentos que já não tem alguma substância e eles colocam bem grande, né? Tipo, não tem açúcar, ou não tem glúten, ou não tem lactose. Mas já era um alimento que nunca teve. Então, assim, não tem muita lógica. É só pra enganar bobo ali mesmo, né? Então, assim, o que a gente conseguir pegar num supermercado, ou num mercado, ou numa feira, de mais natural possível, né? E, a verdura tá cara no supermercado A. Mas se eu for no supermercado B tal dia, vai estar mais em conta. Ou se eu conseguir ir na feira, ou então conseguir se organizar para poder ver quais verduras ou quais legumes estão com preço melhor naquele dia, comprar uma maior quantidade daquele, uma menor quantidade do que tá mais caro. Outro. E ficar atento também, você digita no Google, eles te dão a lista de qual produto tá dentro da safra. Porque dentro da safra é mais barato, é mais saboroso e tem mais quantidade. Boa dica, Crescite. Muito bom. Então, assim, a gente consegue sim fazer uma alimentação. Quando falam isso pra mim, eu fico um pouco nervosa. Que Incomodada, comer né? bem é caro, né? Assim, que comer saudável é caro. Não sei de onde que o por povo tira exemplo, essas coisas, né? Eu vou dar um exemplo. Não é marketing, mas uma comparação. A gente faz uma pizza 100% integral, a massa, e coloca o que você quiser. Mussarela, eu adoro a de abobrinha, mas tem gente que prefere de calabresa. Mas você põe o que você quiser nela e
tal. A pizza é R$25. Muito mais barata do que Você vai outras pedir pizzas, uma né? pizza em qualquer lugar, você não vai pagar menos de R$30. Tudo bem, você paga R$30. Ah, eu pago 30, mas vem o refrigerante. Que vai te fazer mal o dobro do que a pizza, né? Ah, não, mas eu peço uma pizza de 4 queijos, mas vem refrigerante. Mas é zero, doutor, o refrigerante. É, beleza. Bebe água, então. Uma pizza 4 queijos, tá preocupado com refrigerante Então, zero. assim, dê graças a Deus que a minha é 25 e não vai refrigerante. Eu estou economizando a sua saúde. Quando a gente criou a CrisFit, uma preocupação que a gente teve muito grande foi exatamente essa. Os nossos preços são justos. Ele não é a mais e nem menos. O nosso objetivo é que maior quantidade de pessoas possam experimentar uma coisa saudável, basicamente no preço, né, igual os nossos salgados integrais, é o preço... É um preço de uma lanchonete comum, de né? uma lanchonete comum. E uma lanchonete boa, comum, né? Não é qualquer botiquim, lanchonete. Lógico, mas a qualidade também vai ser boa, né? O nosso objetivo é que fique bem próximo para que a pessoa possa escolher o saudável. Ela veja assim, olha, o preço não é um diferencial. Não é o diferencial. E é muito relativo, gente. Preço é uma coisa, se é caro ou barato, é muito relativo à prioridade que a pessoa dá. Sim. Porque às vezes ela acha caro comprar legumes, mas ela põe uma unha em gel. É o que eu postei. O mesmo que não seja, assim, tipo, pessoas que acham se alimentar de forma saudável caro e acabam gastando muito mais do que gastariam com alimentação, com outras coisas que não vão trazer benefício nenhum pra saúde. Então, entra no planejamento também. Aonde você vai gastar seu dinheiro? Sim. Como que você vai gastar o seu dinheiro? Que não seria gastar, seria investir. Ou mal ou bem. Essa semana, quando eu fui no supermercado, aqui em casa a gente sempre toma suco de limão à noite, porque a gente gosta, né? É prático. Espreme o limão na água ali e já tá pronto. E eu vi lá o preço, né? R$7,99 o quilo. Falei assim, caramba, nossa, tá caro e tal. Aí eu tenho um chazinho de uma determinada marca que eu falei assim, pô, não, vamos comprar o chá. Tava R$1,50. De limão. Ou seja, um pacotinho, não. Ia fazer um chá mesmo, de pêssego e tal. Ia fazer 1 litro. Com um limão você faz 1 litro, 2 limões. Exato. Aí eu falei assim, pô, não, isso tá caro. Por mais que eu goste do chá, continuarei tomando chá por gostar, mas assim, pô, não, o R$7,99 do limão não tá caro. Com 1 limão eu vou fazer. É porque eu não peguei pra pesar 1 limão pra saber quanto custava. Ele rende. Quando tá assim, o que a gente faz? A gente espreme todos os limões e congela. Aí, dá certo? certíssimo. Congela no cubinho já, mas tem que ser na hora. Entendi. Você espremeu, E congelou. não pode ter aqueles baguinhos. Tá. Então é isso que não dá errado o meu, porque eu não coo. Você coa e congela. Isso também é planejamento, né? Se você for pensar. Sim, porque a gente faz muito suco, a gente utiliza o limão demais. E em casa, agora no verão, os meus meninos são alucinados com o suco, que é uma folha de couve, um maracujá e um limão. É o suco que eu peço pra você mandar pros o suco. meus pacientes. É isso aí. Mas eles amam. Na época que eu fiz essa mistura, eu chamava ele de suco da vida, porque eles não comiam couve nem por reza. Não come, então bebe. Então, bebe. E crua, que foi melhor ainda. Então, assim, foi certeira a mudança. Sem tempero. Sem tempero, sem nada, crua. Quando eu vou falar com os meus pacientes, assim, normalmente criança, aí eu falo que é o suco do Hulk. O Rafa, como ele é louco com o Hulk, o dele ficou suco do Hulk. Mas dos mais velhos era suco da vida. E eles achavam o máximo aquele suco da vida. E era só um limão, couve e maracujá. Olha só. E uma pergunta, tem em paralelo, foi difícil? Não. Esse processo de planejamento, assim? Tipo, Não. Foi algo... Não é rápido, né? Talvez a pessoa, assim, vai se planejar, vai fazer, não vai dar certo, ela vai ver que vai ter que mudar alguma coisa pra poder dar certo. Então vai ter que sempre estar reavaliando ali aquele planejamento, né? Mas vamos Pra poder dar pensar. certo. Quando você sai, você sempre leva um lanchinho, nem que seja do supermercado. Você não tem que sair da sua casa, ir no supermercado, escolher, comprar, ficar na fila do caixa. Não tem todo esse processo também? Então, em relação a tempo... Você se planejando, você vai uma vez só no supermercado, já compra tudo, fica uma vez só na fila. Né? Então, assim, o fazer em casa gasta tempo, gasta também, entendeu? Nada é uma varinha ali de condão, a fadinha, como diz meu marido, né, o Marcelo, não tem fadinha da roupa, não? Eu falei, tem fadinha da roupa, fadinha de cozinha, é só eu, é só uma fada que tem aqui, tá Chama faltando Cris. fada, tá faltando fada. Tem a fadinha chamada Cris, você conhece? Mas a gente tá precisando de mais fadinhas, porque tem, ué. Assim, a gente pode falar assim,
nem sempre foi assim, né? Em algum momento a gente teve que, não, a partir de agora eu vou começar a me planejar para poder conseguir ter uma vida mais saudável. Ou então teve pensamento de, eu quero continuar saudável, quero estar num peso legal para mim, quero evitar ter problemas de saúde, quero conseguir correr atrás dos filhos, quero conseguir acordar cedo e dormir na hora que eu precisar. Então, assim, até para se sentir melhor durante o dia, a gente vê que precisa de um planejamento, precisa de estar fazendo coisas mais saudáveis, né? Assim, para se sentir melhor. Hoje, tirando essa parte de ser saudável, mas se eu tivesse uma cozinha, sem planejamento a gente não consegue. Você não consegue programar nada, você não consegue estabelecer nada. Por exemplo, eu abri uma cozinha de marmitex, né, que seja. Se eu não me programar o que eu preciso ter naquele dia para cozinhar, que horas que eu vou entregar o almoço? Planejamento é necessário pra todo mundo, pra tudo na vida. Mas falando assim, com esse objetivo, né, assim, de saúde, de ser mais saudável, de se sentir melhor, de conseguir fazer as coisas que você gosta, a gente tem que ter uma motivação a mais ali pra conseguir se planejar, porque é a vida, não é assim, simplesmente uma coisa, eu dependo daquele dinheiro das marmitas que vão vender pra poder sobreviver, né? Então, assim, não tem essa motivação financeira, digamos assim, né? Vai ter uma motivação de bem-estar, de saúde, de futuro. A gente consegue, né, se programar pra coisas externas, mas pra pessoal a gente não tem esse olhar interno, né? A gente sempre deixa, vamos um pouquinho depois. Isso me fez lembrar quando eu comecei no processo de emagrecimento. Quando eu tava nos 98 quilos, já contei essa história. Tava sentado no computador, prestes a ir tomar banho. Aí um vídeo desses promocionais, uma determinada figura lá falou assim: ei, você tem 2 minutos da sua vida? Aí eu, 2 minutos aqui? Vamos lá. Então, 2 minutos que vão mudar a sua vida, blá, 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 todo aquele discurso de venda, mas ele estava propondo a fazer uma atividade física. E a proposta dele era que eu pegasse 2 minutos que eu utilizava na minha vida, que eu perdia no WhatsApp. Que eu ficava vendo grupos de WhatsApp. Aí na hora eu falei assim, 2 minutos, se o cara for um baita charlatão, eu perdi 2 minutos da minha vida. Se for bom, ele vai me fazer pensar de uma forma diferente e eu vou voltar a ter uma prática de atividade física e tal. Foi o pior Natal da minha vida, porque eu passei o tempo inteiro doendo. Não subi escada, não desci escada, etc. Mas a consequência depois foram 25 quilos, né, perdidos, depois de 1 ano e meio, com alimentação, atividade física, mas foi um momento ali... Não fazendo só 2 minutos, né? Você não fazendo só 2 minutos. Mas pra quem também não tava fazendo nada, 2 minutos é melhor. E você fica destruído com 2 minutos. A metodologia que ele utilizou foi a HIIT, não é recomendado pra todo mundo. Quem tem problema no coração ou problemas de articulação tem que ter uma supervisão muito próxima, mas... Pra muita gente dá. Pra muita gente dá, não é desculpa. Aí, na verdade, foi só uma mudança de foco de 2 minutos, né? Exatamente. A partir daí você começa a pensar, mas o que eu posso fazer mais? Ou o que é melhor pra mim? É quase o caro e barato, né? Sim. É caro dedicar 2 minutos pra poder fazer atividade física ou ficar 2 minutos no WhatsApp é barato, né? Você pensa assim, poxa, não, é doloroso fazer atividade física, você se planejar pra ir pra uma academia e fazer o exercício direito, ou você se planejar pra caminhar, pra fazer uma luta, pra fazer um balé, pra fazer qualquer atividade física, tem o seu desgaste. Não é, a pessoa não tá transpirando lá porque tá quente a sala, mas é porque realmente ela tá se exercitando, ela tá queimando calorias. Pra se planejar pra fazer uma atividade física, você tem que se planejar também pro pós-atividade física, porque você vai suar, vai doer, né? Depois de uns dias vai sentir um pouquinho de dor, mas isso é normal, é uma dor boa, né? Você tem que tolerar aquilo ali, continuar fazendo atividade física da forma como você se programou pro resultado vir, porque senão se você desistir na primeira dorzinha que tiver, não vai conseguir atingir o seu objetivo. A Fernanda falou uma coisa que é bem legal, que é aguentar, né? E a gente quer tudo pronto, né? A gente não quer ter persistência. Quer tudo pronto e gostoso. Isso a Criscite faz. Entrega na sua casa. Entrega na sua casa. Mas, voltando à atividade física, física, a gente quer... Pronto, igual você falou, não, quero emagrecer, tá? Mas a atividade física, o emagrecimento é um dos benefícios. Não é um benefício. Não é fazer atividade física que vai te emagrecer. É um conjunto. É um conjunto. Então, não adianta você correr não sei quantos quilômetros por uma semana e depois não fazer mais nada. E a atividade física também não é só pra emagrecer, né? A gente
vai ter muitos outros benefícios. E se a pessoa não quiser emagrecer, né, tem como também fazer atividade física e não emagrecer. Então, assim, é um conjunto de coisas que você tem que fazer e se planejar pra fazer, pra conseguir chegar no seu objetivo. E a própria atividade física também é uma ferramenta pra fazer aquelas pessoas que querem ganhar peso. Sim. Elas não querem engordar, porque engordar é ganhar gordura. Sim. Né? Elas querem ganhar peso. Ah, eu sempre fui muito magrinha e tal. Quer ganhar massa muscular. Um profissional qualificado em educação física, alguns profissionais de fisioterapia que têm essa qualificação também podem te ajudar, junto com uma nutricionista. E tudo é um equilíbrio mesmo. Se você conseguir equilibrar uma alimentação saudável, uma atividade física, né, o seu trabalho, a sua vida familiar, tudo junto, harmonicamente, pronto, tá resolvido. E pra isso tem que planejar. Precisa de planejamento. Não nascem árvores esse equilíbrio. Não. E a gente chegou na nossa lista aqui no ponto que eu acho que é um segundo sabotador. Eu acho que o maior sabotador é a falta de comprometimento de quem se propõe a fazer uma atividade física, seguir uma dieta, um planejamento alimentar. Mas um segundo sabotador muito forte do planejamento são as pessoas ao seu redor. É quando você comunica que você vai fazer uma dieta ou que você precisa fazer uma atividade física, seja por saúde ou seja por estética, vai ter sempre aquele amiguinho que vai, cara, não, vamos pro bar. Não, deixa depois, você não precisa, não, você nem tá gordo, você não precisa fazer isso. E você vai, não, nem tô tão gordo assim. Ou aquela avó que quer agradar, né? Ah, não, mas tadinho, você tá passando fome. Faz isso não. Tá comendo nada. Fiz tudo isso pra você comer. Precisa ser vó, não. Minha mãe mesmo fazia isso comigo. Minha filha, para com isso. Você vai morrer. Vou, mas se eu não fizer isso daqui, eu vou morrer. A senhora também, sabia? Tipo, todo mundo vai. Ela ficava bem preocupada. E tem algumas pessoas que os sabotadores estão ali do ladinho, né? Mas acho que basta a pessoa também falar, ó, eu tomei essa decisão, eu tenho esse objetivo, né? Se você puder me ajudar, vai ser muito bom. Se você não puder me ajudar, não me atrapalha. Muita ajuda quem não atrapalha. Sim, acho que vale a pena também conversar ali com quem tá convivendo com você, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, né? Tem que ter aquela comunicação mesmo pra poder... Essa parte foi a mais doída, né? Eu contei da outra vez. Nós perdemos todo o nosso ciclo de amizade e ficamos sozinhos. Perdemos até o ciclo familiar. A gente ficou sozinho por quase um ano e meio. Demorou pro pessoal perceber que vocês que estavam certos, né? Então, nem isso a gente queria. Porque certo ou errado é uma questão de... percepção, às vezes, né? O que é certo pra mim pode ser que não seja pra você. Isso eu entendo isso. O que a gente esperava era um respeito. Tá, eu não concordo com isso, mas mesmo assim eu vou estar com você. Não precisa concordar. A gente não precisa concordar com o outro. Mas a gente tem que respeitar, né? Laços de afeto, isso tudo ajuda muito no processo. Sem ele não é brincadeira, não. É doloroso. Mas consegue também. Além de se planejar, ter o objetivo, ter a persistência, tem que conseguir também mostrar para as outras pessoas e ser firme na sua ideia, né? Para não ceder a tentação. Porque é o tempo inteiro. E são pessoas que você ama e que te amam e que falam coisas que você fala, não é possível. Ou eu enlouqueci mesmo, ou a pessoa tá louca. Alguém tá louco, né? Mas o que a gente fez foi se aproximar de pessoas que pensavam como a gente. Aí sim a gente conseguiu balancear essa falta das amizades e tal. Aí a gente foi se aproximando de pessoas que tinham o mesmo pensamento. Contratamos personal, no começo foi pago, né, a aproximação, mas depois... Tem um começo, né? Tem que ter um começo, mas depois... Alocar recursos. Você vai economizar de não ir pro bar com os amigos. Você economizou ali. Né? Investe em outro local que é pra onde você quer ir. Olha onde você quer ir, programa onde você quer ir, investe ali. Liga o GPS ali e vai. Não, e eu falei isso, eu tô pensando aqui, o tanto de paciente que eu tenho que fala que, bebe uma cerveja no final de semana, às vezes até mais de uma vez por semana, faz churrasco e não sei o quê, e fala que não tem dinheiro pra comprar remédio, né? Então, a questão da prioridade que eu te falei. É a questão de prioridade, não adianta. A gente fez uma conta no episódio do Corpo da Genética, que as pessoas que falam, eu não tenho dinheiro pra poder comprar um tênis, pra poder correr, pra poder caminhar, pra evitar lesões e tal.
coisa de 15 cervejas que você deixa de tomar, você consegue comprar um tênis bacana. Que vai durar muito mais do que essas cervejas durariam. Com certeza. E trazer benefício, não malefício. Você não vai ingerir aquela cerveja, não vai ingerir os petiscos oriundos daquela cerveja e ainda vai arrumar um hobby ali, uma atividade física que vai te ajudar. Acaba que quem muita desculpa tem, não faz. Então, eu tava caindo nessa. Tava dando 1001 desculpa pra voltar a uma atividade física, porque com a mudança da cozinha, eu não tinha horário pra trabalhar, eu não tinha horário pra arrumar minha casa, pra pôr as coisas no lugar, então eu afastei um pouco da atividade física. Só que o corpo pede e a gente sabe a necessidade. Aí eu tô assim, e agora? O que eu faço? Que horário que eu encaixo? Onde que eu encaixo? Não encaixou. Mas aí eu acordo meia hora antes, vou pra UFLA, corro um pouquinho e volto. Pronto, resolvido. Só que a gente arruma desculpa pra tudo. E na verdade a desculpa é só uma procrastinação. E às vezes o ouvinte pode até estar pensando, né? A gente arruma desculpa. Não, eu não arrumo desculpa. São fatos que acontecem. Né? É verdade. Né? Assim, sim, mas são justificativas. Sim. Né? Quando a gente foca na justificativa, a gente não tá focando na solução do problema. Exatamente. Eu tenho um amigo que sempre fala, se alguém me apresenta um problema, eu já tento criar uma solução para aquele problema. E se eu vejo que a pessoa começa, não, mas não deu, eu já paro, eu já falo assim... Ele não quer uma solução, ele quer o problema. Ele quer reclamar do problema ou dar uma justificativa pro problema, ele não quer a solução. Exatamente. Meus pacientes passam apertado lá, porque tudo que eles falam pra mim, eu tenho uma solução pra poder dar. Então, tem que ser bem persistente ali no problema ou nas desculpas pra conseguir ganhar de mim. É porque às vezes tem um lado também da cadeirinha, né? A gente fica sentado, tem um filme das antigas aí, quem não assistiu, assista, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que o Robbie Williams é um professor e tá numa turma lá super rebelde, que ele tenta ganhar o respeito da turma, e numa cena ele fala assim, assenta na cadeira que você tá aí. Agora olha pra mim. Agora sobe na cadeira que você tá assentado. Agora olha pra mim. Agora sobe na mesa e olha pra mim. Agora senta na cadeira do seu amiguinho que tá do lado. Agora vem cá na minha cadeira, senta na minha cadeira pra você ver o ângulo da sala. É mais ou menos isso, né? Às vezes a gente tá fixado na nossa cadeirinha ali, na cadeirinha dos nossos problemas, vendo os nossos problemas, mas se a gente sentar na cadeirinha do lado ou subir na nossa cadeira, a gente já começa, olha, esse problema não é tão problema assim. Não, mas eu tenho N motivos pra não praticar atividade física. Opa, mas se eu subir na cadeira aqui, olha, mas se eu acordar um pouquinho mais cedo, eu vou conseguir economizar tempo. Ou as pessoas de trânsito com GPS, então, se você sai 10 minutos mais cedo do seu trabalho ou 10 minutos depois do seu trabalho, você foge de um trânsito infernal nas cidades maiores, que vai te economizar 1 hora do seu dia e você acaba de achar 1 hora que você pode ficar na academia. E não chega longe em cidades maiores, não. Sai 5, 10 para 7 para levar a menina na escola. Olha só. Mais uma vez aí o planejamento, né? Mais uma vez o planejamento, mas a gente também já fez o link na execução. Que eu acho que depois de você planejar, organizar, preparar suas marmitas, se você não executar, não adianta esse planejamento todo, né? Não adianta pagar a academia e não ir, né? Não adianta pagar a academia e não ir. E depois de tanta execução também, a gente começa a aprender o que deu certo e deu errado, né? Porque o que dá certo e dá errado com a gente não necessariamente vai dar com o amiguinho. Pensando na questão da cadeira também, né? Não, mas eu segui a minha dieta, eu segui as orientações que a CrisFit me deu lá de como cozinhar, de como fazer, de como me organizar, mas no meu dia a dia eu continuo fazendo e continua não dando certo. Então, às vezes é um ajuste fino que você tem que fazer ali na sua rotina. Cada um é único, né? Então, cada um vai ter um jeitinho de fazer a mesma coisa. E que fica diferente, receita, mas pode ficar gostoso, mas vai ficar diferente. Né? A gente não pode esquecer que nós somos co-criadores. Cada um vai criar algo do seu jeito. Você pode ter a receita, você pode ter as dicas, mas tem um toque da pessoa ali. E isso restaurante nenhum tem. Lanchonete nenhuma tem. Aquele seu toque, aquele seu carinho em fazer pra você. A gente esquece muito da gente. Né? A gente preocupa demais com trabalho, filho, família, exame, mãe, pai, fulano, vizinho, novela, WhatsApp, mas com a gente não preocupa. Por isso é difícil o planejamento pra você.
seu. Mas a gente pode falar aqui que vale a pena. Vale, Né? vale muito a pena. E a gente passa a ser um exemplo também para as pessoas, né? Porque elas veem, não, mesmo ela tendo 3 filhos, né, trabalhando, ela consegue dar conta de ter esse planejamento, de comer direitinho, de fazer a atividade física, né? Então, assim, se ela consegue, eu posso conseguir também. Sim, né? Então, assim, e eu posso garantir que fácil não é. Porque tem dia, funcionário não vai, fulano tá doente, e tem dia que eu trabalho das 6 da manhã às 11h30 da noite, né? Então, mas vale a pena. Aí cai no ponto de você ir mexendo no planejamento para que isso não aconteça de novo. Vai ajustando, né? Então, tudo. vai ajustando. Mas atividade física e alimentação não pode ter ajuste. Tem que ser prioridade. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Esse episódio bem denso, né, de planejamento de conteúdos. E tinha um tempo já que a gente não tinha um episódio tão denso assim de ações, de pensamentos diferentes. Então fica aqui a nossa ideia de planejamentos. E qual seria a sua mensagem final, Cris Fit? A sua mensagem fit? Priorize você. Se põe em primeiro lugar. O resto é adequar. Você não. Faça com que o meio se planeje pra você, né? Sim. Enquanto eu não me coloquei em primeiro lugar, nada funcionou na minha vida. E a minha irmã me alertava assim, minha irmã, você precisa fazer uma caminhada. Eu com 2 pequenininhos, né? Um no colo, o Rafa pequenininho. Que horas que eu vou fazer caminhada? Que horas que eu vou fazer alguma coisa? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, não sei o quê. E hoje eu já percebo que se eu não fizer, não praticar uma atividade física, eu não vou conseguir cuidar dos meus filhos. Nem do meu trabalho, nem do meu marido, nem da minha família, nem da minha casa. Porque eu preciso de ter saúde, eu preciso de ter ânimo, gás para cuidar de família, trabalhar, cozinhar, estudar, fazer entrevista. Participar dos podcasts. Participar. E se você quiser saber também mais dessa história que ela começou a contar aqui, escuta lá o episódio 009. É fit ou fat? Tem uma história bem bacana lá que pode te mostrar como é que esse planejamento pode ser aplicado com alguns detalhes que aconteceram no dia a dia dela, na vida dela ali, que foi bem bacana. Isso. E você, minha musa da podosfera, o que você deixaria de mensagem final, principalmente para os seus pacientes, em relação ao planejamento? Quem tem diabetes, né, tem que se planejar da mesma forma como qualquer pessoa deveria se planejar, e ainda tem uma motivação a mais aí, que é manter a glicemia estável. Então, se conseguir se planejar, ela vai conseguir manter essa glicemia estável muito melhor. Então, por exemplo, além de fazer atividade física, de ter alimentação saudável, ela tem que saber se o remédio dela vai dar, né, até o final do mês, por exemplo, né, conseguir ali arrumar alguma forma de conseguir os insumos dela, né, correr atrás e tal. Então, assim, ela tem que ter um planejamento a mais aí, né, se ela conseguir ter essa percepção de que se ela se planejar, tudo dá mais certo, facilita muito, porque se ela ficar só tocando, deixando a vida rolar do jeito que for, a chance de dar algum problema é muito maior. E uma coisa que eu lembrei na hora que a Cris falou de cuidar de você mesmo e tudo, foi do exemplo lá do oxigênio, né, que esses dias a gente viajou, eu lembrei do Felipe falando, que a gente tem mania de não prestar atenção lá naquelas orientações da aeromoça lá, do avião, né, mas assim, uma coisa que acho que agora eu vou levar pra vida, né, assim, que não é à toa que ela orienta você colocar máscara de oxigênio em você primeiro e depois ajudar as outras pessoas, porque se você não colocar em você, você vai desmaiar ali tentando ajudar outra pessoa, aí nenhum dos dois vão ter o oxigênio. Então, se você conseguir colocar em você e depois ajudar as outras pessoas, a chance de dar certo é muito maior, né? Muito maior. E não entendam isso, senhores ouvintes, como egoísmo, tá? Entendam isso como sobrevivência. Não é só pensar em você, é pensar em você, se cuidar e pra aí poder conseguir ajudar as outras pessoas. Exatamente. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, Instagram, Facebook. Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão chegando. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço!